Graça e paz, queridos irmãos, amigos que sempre nos acompanham nesses nossos YouTubes, fazendo algumas breves meditações para fortalecimento da nossa vida espiritual, para meditar na palavra de Deus, a Bíblia Sagrada e encontrar por meio dela não apenas fortalecimento, mas também um bom direcionamento para a nossa vida, porque a palavra de Deus é a verdade e ela foi escrita exatamente para nos auxiliar nesse período transitório que estamos passando por esta vida. Assim, então, hoje nosso tema sugerido pelo presidiário é orgulho. E o texto indicado é o livro do profeta Obadias, que é um dos menores livros da Bíblia, tem apenas um capítulo. E a gente vai perceber que o profeta Obadias foi chamado para fazer uma profecia contra o povo edonita, ou seja, os descendentes de Edom, que por sua vez são os descendentes de Esaú, irmão de Jacó. De Jacó veio a nação de Israel, por isso seu nome de Jacó foi mudado para Israel. E o seu meio-irmão, ou melhor, o seu irmão gêmeo, que era Esaú, deu origem ao povo, aos edonitas. Acontece que os edonitas é um povo que viveu, claro, na mesma época que o povo de Israel viveu também, e quando o povo de Deus, o povo de Israel, saiu do Egito, os edonitas entraram em cena e fizeram o que fosse possível para prejudicá-los. E pior do que isso, eles ficaram muito contentes quando eles eram derrotados ou passavam por algumas crises, algumas situações difíceis, eles ficavam muito felizes com isso. E como resultado disso, Deus mandou o profeta Obadias fazer umas profecias muito pesadas contra os edonitas, que riam-se da miséria dos outros. Então esse assunto está ligado realmente ao orgulho, porque esse povo edonita era um povo realmente muito orgulhoso. Você, evidentemente, conhece ou já conheceu algumas pessoas orgulhosas, evidentemente alguns mais do que outros, né? Mas todo mundo sabe o que é uma pessoa realmente orgulhosa. Entre as características, é uma pessoa que nunca admite seus erros, nunca admite. Os outros podem errar, ele não. Ele não dá, no sentido popular, sua mão à palmatória em situação nenhuma. Ele não confessa realmente seus fracassos. Já percebeu então que essas pessoas muitas vezes tornam-se amigas, entre aspas, mas na verdade a sua amizade é sempre transitória, porque na verdade ela se aproxima das pessoas não com o interesse de ajudá-las, mas com o interesse de fazer delas uma escada, ou seja, alguma coisa que lhe proporcione uma melhor situação, uma situação avantajada. Então, os outros são tidos como apenas uma escada, como um degrau para avançar nos seus objetivos, né? De modo que existe também uma linha muito tênue entre uma pessoa orgulhosa e uma pessoa invejosa. Porque a pessoa invejosa, ela não se alegra com a vitória dos outros. E os edonitas eram assim. Não, elas se alegravam era com a derrota dos outros, com o fracasso dos outros. E isso realmente é muito presente quando você dá uma lida nesses 21 versículos do livro de Obadias, né? Assim eram os edonitas. Eles se consideravam os melhores, não admitiam seus fracassos, regozijavam com os fracassos dos outros, como as coisas dele eram sempre as melhores, as dos outros são sempre piores do que a dele, e assim por diante. Então, assim, a profecia de Obadias, descrevendo
no capítulo 1, que são esses 21 versículos, que diz todo o livro, essa situação de orgulho, essa situação de uma pessoa arrogante, de uma pessoa presunçosa, de pessoas que realmente não querem ajudar os outros, mas querem, muito pelo contrário, promover a desgraça dos outros para promover-se melhor. Então, elas não se alegram, a não ser com os infortúnios e os fracassos alheios. Elas não ajudam, a não ser que tenham algum interesse para si próprio, para poder ajudar. Então, o versículo 15, particularmente dessa profecia de Obadias, é interessante porque Deus, através do profeta, diz assim: porque o dia do Senhor está prestes a vir sobre todas as nações. Como tu fizestes, assim se fará contigo. O teu malfeito tornará sobre a tua cabeça. E essa é uma coisa que não aconteceu apenas com os edonitas, que finalmente foram até exterminados. Essa nação, esse povo não existe mais, como Deus havia prometido nessa profecia. Eles deixarão de existir. Mas todo mundo sabe que uma pessoa dessa natureza, elas pensam que vão ser as donas do mundo, mas na verdade elas serão exterminadas. Porque Deus resiste aos soberbos, diz a palavra de Deus na carta ao Tiago. Ele dá sabedoria aos simples, mas Deus resiste aos soberbos. E no discurso de Jesus, muitas vezes ele falou coisas parecidas, entre elas, o que se exalta será humilhado, e os humildes serão exaltados. Então, também diz assim, olha, faça aos outros o que você quer que os outros façam para você. Então, na carta de Obadias, ou no livro de Obadias, a gente percebe que do jeito que eles trataram os outros, Deus determinou que eles seriam assim também tratados. Por isso a ruína, o fracasso dessa gente foi terrível. Eles desapareceram realmente do mapa. Esse povo, essa nação, não existe mais por um castigo de Deus. Deus resiste aos soberbos e dá sabedoria aos simples. Então, muitas vezes, esse tipo de gente não está apenas entre os ricos. Muita gente pensa assim, não, fulano é orgulhoso porque é rico. Não, não tem isso não. Tem muitos ricos realmente que são pobres no sentido de serem humildes, no sentido de serem encordados, no sentido de serem a gente que auxilia aos outros, e tem muita gente pobre que é realmente extremamente arrogante, orgulhosa, que não admite seus erros e não reconhece realmente suas falhas, suas debilidades. Então não depende realmente de situação nem econômica, nem intelectual, embora o intelecto seja alguma coisa que muito facilmente faz com que as pessoas sejam arrogantes. Quem tem muita cultura e muito conhecimento costuma ser orgulhoso e se considerar melhor do que os outros por saber mais. Então, a arrogância realmente precede a ruína, como diz a palavra de Deus. O arrogante, ele está destinado à ruína. Então, a conclusão dessa meditação é um apelo para todos nós não alimentarmos o orgulho, não alimentarmos esses sentimentos vis. A gente tem de ler essa carta, ler esse livro e observar as instruções da palavra de Deus. A gente não deve considerar-se superior a ninguém. A ninguém. Superior, você ser superior a qualquer pessoa. É bom até você que considera os outros superior a você. Isso seria mais prova de humildade do que realmente de arrogância. Por isso a Bíblia diz assim, ó, ninguém considere
se considere acima do que realmente é. Então, é uma questão de vigilância, é uma questão de a pessoa prestar atenção aos ímpetos de sua natureza e confessar isso diante de Deus e tratar isso à luz das Sagradas Escrituras com humildade e reconhecer. E se você tem, por exemplo, essa tendência, ou mesmo se você não conhece o orgulhoso, mas sabe que você é esse orgulhoso, é um momento de confessar os pecados, é um momento de reconhecer e pedir a Deus que lhe auxilie. Porque quem toma uma atitude, vive nessa atitude de orgulho, ela está, na verdade, resistindo a Deus. E não leva vantagem qualquer pessoa que luta contra Deus. Luta contra Deus. Que Deus abate os arrogantes, abate os orgulhosos. Ele dá sabedoria aos que são simples. Então não deixe os padrões desse mundo, que são muito facilmente dizer assim, não, seja você mesmo, mostre o seu valor, e mostre que você é superior, e mostre que você pode, mostre que você tem, etc. São muitos conselhos contrários à palavra de Deus que esse mundo oferece. O caminho é o caminho que Deus nos orienta na sua palavra. Os humildes serão exaltados e os exaltados serão humilhados. Aprendamos então essa lição hoje. Que Deus abençoe e até uma próxima. Se quiser acompanhar outras meditações, procura o pastor Silas Rebouças Nobre no YouTube, que você vai encontrar outras indicações, outras palestras semelhantes a essa, sempre com o objetivo de nos ajudar espiritualmente, à luz da palavra de Deus. Que a graça do Senhor Jesus esteja com todos nós. Amém.